Gente, como é que vocês estão? Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já se viu numa situação difícil, que mexeu com suas emoções, que você ficou zangado ou que você ficou zangada e que você cometeu atitudes que depois você refletiu, observou e disse, poxa, eu poderia não ter feito isso se eu estivesse num dia bom? Pois é, nós vamos falar sobre inteligência emocional, que é uma habilidade que você pode desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre isso, é um tema que interessa a todo mundo, que vai melhorar suas interações no local de trabalho, suas relações familiares, suas relações com os amigos, em todos os âmbitos sociais, tá? E aí eu gostaria de pedir a você que já começasse aí dando o seu like, ok? Compartilhando com os seus contatos, porque o tema hoje vai ser maravilhoso. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a forma como nós encaramos as nossas emoções, né? Nossas próprias emoções, fazemos a leitura dessas emoções e as usamos para o nosso benefício. Ao invés de usá-las para o nosso embaraço, nós as usamos para o nosso benefício. Esse conhecimento, essa habilidade social que você pode aprender, né? Ela também vai ser usada não apenas para você, mas em benefício do outro. Afinal, nós vivemos num ambiente de interação social, é importante que o nosso conhecimento também seja colocado em benefício do outro, porque isso facilita a nossa vida. O outro, ele também tem as emoções, ele também tem as questões, né, inerentes ao histórico, ao ambiente dele, à vida dele. Então, ter conhecimento de habilidades, né, e da inteligência emocional nos ajuda nessa interação. As neurociências falam das funções executivas, né, do nosso cérebro, que são a nossa percepção, a memória e os nossos pensamentos. Essas funções nos ajudam a fazer a leitura, né, do nosso ambiente, dos nossos comportamentos, da nossa história, das nossas expectativas e nos ajudam também a bolar estratégias, né, que nos levem a um objetivo específico e nos levem a alcançar melhorias, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos planos, um plano de trabalho, né, um plano para alcançar boas notas nas disciplinas da faculdade, mas deixamos de fazer um plano cotidiano, né, para o nosso bem-estar, um plano cotidiano que nos dê mais saúde, um plano cotidiano que nos leve a alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos na vida, ou um plano cotidiano que nos leve a melhorar as nossas relações sociais, né? Sobretudo a melhorar também a nossa relação conosco mesmo, né? Quando desenvolvemos a inteligência emocional, percebemos as nossas riquezas, né? Percebemos o que é forte em nós, qual é a emoção que nos leva a alcançar coisas boas também, né? Nos ajuda a fugir do vitimismo, né? A nos fazer de vítima dentro das situações, mas a assumir uma postura de autonomia, né? Nos ajuda a encarar também os nossos medos, né? E nos ajuda a lutar contra as questões que nos amedrontam. Nos ajuda a dar uma preparação para sermos resilientes diante de circunstâncias difíceis. Diante dos desafios, a minha percepção, a minha memória e os meus pensamentos, se você deixar muito soltos, sem plano, sem uma estratégia de comportamento ou de mudança, sem uma ação que ensine você a fazer a leitura deles e interpretá-los com a sua razão, se você deixá-los entregues às suas emoções, eles podem te embaraçar ou te levar a ter uma crise de ansiedade, né? Ou algum outro problema envolvendo as emoções, ok? É por isso que a inteligência emocional é muito importante. O primeiro pilar que nós vamos falar da inteligência emocional é a autopercepção. Perceba que o nome já diz, autopercepção. É você se observar, é você se perceber. Nós gastamos muito tempo observando o que está externo, o que está ao nosso redor, e às vezes não estimulamos o comportamento de nos observar, de reservar um tempo para nós. Tá? Então, a autopercepção, você aprende a conhecer as suas emoções, você aprende a compreender o que te toca de um modo a te levar a exercer comportamentos que são ruins, que são prejudiciais. O lado da inteligência emocional é saber lidar com as suas emoções. Ora, a
Agora que você aprendeu a autopercepção, já se percebe, você agora precisa aprender a lidar com suas emoções. De que modo, Angélica? Né? Usando a sua razão para apaziguar as emoções, ok? De que modo? Bem, você está em casa, está tranquilo, de repente seu filho está brincando com alguém, e você ouve um grito, e ouve uma confusão, e você as suas amígdalas já produzem, né, o medo, já produz a raiva ali, e você já fica todo preparado para agir. E aí, quando você chega lá no ambiente, né, os músculos preparados para agir, o coração acelerado, né, as mãos já suando, por conta da raiva e do medo que se misturam ali, que já dispararam hormônios, que despertam o seu corpo, né, já dispararam adrenalina para você agir. Quando você chega lá, você vai usar a sua razão e você vai mapear o contexto para você compreender o que foi que houve. E aí, quando você percebe, na verdade, o seu filho não foi injustiçado, estavam brincando, de repente ali na brincadeira um trombou no outro, e você interpretou de um modo que poderia estar havendo alguma confusão, né? Então, quando você começa a assumir o controle das suas emoções, antes de agir pela emoção, você as interpreta, você traz respostas, né, plausíveis, e essas respostas é que vão conduzir a sua ação. E não apenas o sentimento primeiro, a emoção primeira manifesta pelo corpo biológico, ok? Então, vamos agora para o terceiro, que é a automotivação. O que vem a ser a automotivação? É você se impulsionar para a frente. É você buscar questões positivas, olhares positivos sobre si, sobre o que você tem, sobre o que você pode fazer com o que você tem, sobre as possibilidades que você pode criar diante de circunstâncias que não há saídas, tá? Automotivação é você não depender do outro, que o outro diga que você está bem, ou que você está bonito ou feio, ou que você é um vitorioso, ou que você é um derrotado. Não depender disso. É você se automotivar, se perceber, se conhecer, conhecer as próprias circunstâncias e você mesmo encontrar a direção e se dar a direção. E se dar as palavras que você precisa para ser impulsionado para frente. A empatia que tem sido tão falada nesses últimos tempos, não é? E nós temos vivido um momento muito oportuno para expressar a nossa empatia. E o que é isso? É estar com o outro na dor do outro, ou estar com o outro na alegria do outro, tá? É dividir com o outro o que ele sente, é compreender que esse outro, ele é como você, ele tem emoções, ele tem memórias, ele tem questões positivas e negativas no seu contexto, ele tem desafios como você também tem. Então é compreender o outro, estar com o outro nas circunstâncias dele e se importar com isso e ao mesmo tempo não se perder nos problemas do outro. Você precisa retornar para si, mas é uma interação, né? É um se dar ao outro, né? É um dividir com o outro as questões que ele traz. É sim, o homem é uma ilha. Nós somos partes de um todo, né? Então, o quinto pilar da inteligência emocional é a capacidade de se relacionar com o outro. Sei bem que existem circunstâncias que dificultam um pouco a interação com o outro, tá? Mas nós precisamos saber identificar cada interação e a proximidade que é necessária com cada pessoa, tá? Algumas pessoas você pode se relacionar de modo diplomático, certo? Como se fosse um cliente a quem você precisa atender bem, a quem você precisa dar a atenção devida. Outros já são pessoas mais chegadas que um irmão. Outros são amigos de uma vida inteira. Outros são amigos que estarão ali que você vai precisar estender a mão. Então, ter capacidade de se relacionar é uma situação que você precisa interpretar. É necessário a sua razão ali. Então, nós não economize a razão, gente. Vamos usá-la. Nós somos seres humanos. É a nossa razão que nos diferencia dos animais, né? Nós somos racionais. Então, vamos usar a nossa razão a nosso favor.
vamos usar a nossa inteligência emocional para nos dar capacidade de interagir com as pessoas, para melhorar, né, o nosso ambiente e vivermos melhor. E fugimos de tantas doenças emocionais que têm se fortalecido nos últimos dias, não é? Falar de inteligência emocional nos leva também à necessidade de entender um pouco sobre as emoções e os sentimentos, que a princípio, falando assim, parecia a mesma coisa, mas não, são distintos, tá? Então, as emoções básicas são 5 e elas são mais perceptíveis porque manifestam sintomas no corpo e são produzidas pelo corpo biológico, tá? Então, elas são tristeza, raiva, alegria, o medo, o afeto, o amor, certo? Então, essas emoções são produzidas na amígdala, no hipotálamo e são estimuladas por hormônios, né, no nosso corpo e muitas vezes são muito positivas. O medo pode nos livrar de circunstâncias ruins, né? A raiva, ela é explosiva e ela mexe com o nosso corpo, mas se ela for interpretada de um modo correto, você pode evitar problemas, né? Então, a gente precisa, sim, usar os sentimentos, que é a interpretação, né, dessas emoções e também do ambiente, e também do seu cenário, ok? Então, os sentimentos, eles são baseados numa interpretação ambiental, tá? E podem evitar, se você fizer uma boa leitura, pode evitar que você seja conduzido apenas pelas emoções, tá? Isso é que é exercer a inteligência emocional. É saber perceber a emoção, carro-chefe, né? Que emoção é esse? Que gatilho é esse que te impulsiona a algo, né? Fazer essa leitura e também perceber que você pode usar os sentimentos, né, de um modo racional, lendo o ambiente, tá? E desenvolvendo estratégias de ação comportamental que te livre de relacionamentos ruins, tá? De relacionamentos abusivos, de relacionamento da agressividade, da passividade. Lembra que nós falamos de assertividade, de sermos assertivos, que é uma habilidade social que nós podemos desenvolver? Pois é, tem muito a ver com a inteligência emocional. Gente, tá? Um bate-papo desse não substitui a terapia. Porque na terapia você vai discutir as questões específicas a você. O que é que a tua história traz, o que é que a tua angústia diz, quais são os teus gatilhos, né? As memórias, tudo vai ser investigado, né? Mas aqui a gente fala de um modo mais geral. Então eu quero falar agora de quais comportamentos que revelam que alguém tem a inteligência emocional, ok? É uma pessoa curiosa a respeito dos outros, de fácil adaptabilidade, se adapta bem aos ambientes, ao local de trabalho, né? Sabe dizer não, isso é muito importante, saber dizer não, gente. É um sinal de não dependência, né? É um sinal de que você é autônomo, de que você é equilibrado, tá? É um sinal que você não se sente vítima das relações, você não tem que comprar ninguém com o teu sim. Dizer um não ajuda o outro a te amar melhor, compreendendo o teu não, ok? Então, saber dizer não. Essa pessoa que é inteligente emocionalmente não é interesseira, né? Ela não se relaciona com as pessoas por interesse. Ela gosta e sabe ouvir o outro, é muito importante. Evita guardar rancor, é muito importante. Ela dá valor ao que tem hoje. Ela não vive só pensando no que terá amanhã. Ou deixa de ser feliz hoje porque está esperando o amanhã acontecer. Ela vive com o que tem, ok? É uma pessoa positiva, tem autoestima, né? E evita ficar se comparando com os demais. Ela se compara a si mesma. Os avanços que ela tem é comparado a ela mesma, que ela foi ontem, e não ao outro. Que tal fazer um checklist? Anotar aí um papel, fazer uma lista, né? Das características da inteligência emocional e marcar, quem sabe, quais são as características que você possui e quais as que você gostaria de desenvolver. Vou falar, olha lá. Autocontrole emocional, tá? Para isso você precisa conhecer as emoções, se observar. Autoconsciência sentimental, você percebe o que você está sentindo em determinado momento? Você percebe que não foi o outro, foi como você se sentiu? Você tem essa autoconsciência sentimental? Então, otimismo,
adaptabilidade, ok? Você consegue se adaptar às circunstâncias. Liderança, líder de si mesmo, administra bem o seu dia, os seus objetivos de vida. Líder do seu lar, da sua casa, líder da sua família, né? Líder no seu local de trabalho, no seu setor. Você gerencia bem o que você faz. Consciência organizacional, você entende como funciona a sua empresa? Você entende como funciona a organização na qual você está inserido? Gestão de conflitos, como você tem gerido os conflitos que surgem? Você está gerindo bem os conflitos que chegam até você? Influência, você é um influenciador ou você é influenciado? Consegue trabalhar em equipe? É resiliente? Você sabe o que é resiliência? É você passar por circunstâncias difíceis, ser amassado como um copo descartável e de repente você conseguir se desamassar, se erguer e caminhar. É você conseguir romper com as limitações. É você conseguir se erguer depois de ter passado por circunstâncias muito difíceis. Gratidão. A pessoa que tem inteligência emocional é uma pessoa que consegue exercer, expressar gratidão. E aí, fez sua lista? E aí, precisa desenvolver muitas dessas características? A inteligência emocional, né, que você aprendeu aqui no canal Maria Psi #comportamentos hoje, tá? É algo que você pode desenvolver. É muito simples. É ler e conhecer e compreender a si mesmo e, do mesmo modo, ao outro, ok? Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Questionamentos? Deixa nos comentários. Ideias para novos vídeos? Coloca nos comentários, ok? Deixe seu like, compartilha com seus companheiros, com seus contatos. Muito obrigada por ter ficado até aí. Um forte abraço da Maria Psi #comportamentos. Uma boa noite para ti.